Olá, este é mais um programa Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador, do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é o que é o sagrado. Vamos tentar explorar esse tema hoje juntos, junto com você. Difícil falar num momento como esse, né? Que a gente está aqui refletindo sobre a vida, sobre a consciência humana, e em alguns lugares as pessoas estão recebendo bombas na cabeça e sendo dilaceradas, sendo assassinadas. Realmente a vida humana é uma tragédia em muitos aspectos. E é interessante observar que tudo isso nasce na mente humana, né? Não adianta a gente culpar apenas os líderes, porque os líderes, em geral, refletem o povo, né? Então, a agressividade, o instinto de territorialidade e de domínio, ele muitas vezes está na consciência, na nossa própria consciência, né? Quando a gente se dispõe com algum vizinho por alguma bobagem, alguma coisa menor, isso levado a proporções maiores, chega ao que a gente chama de guerra. E nós estamos aqui para tentar falar do sagrado. O sagrado provavelmente é tudo menos isso. O sagrado é a bondade, a fraternidade, a irmandade, a cooperação, a ajuda, auxílio mútuo. Jamais os assassinatos coletivos, né? E, por incrível que pareça, a gente não tem como abordar o tema do sagrado sem a compreensão da nossa própria consciência. Porque a mente humana, que é capaz de fazer coisas extraordinárias no plano material, é capaz de tecnologia incrível, é capaz de realizações fantásticas, ao ponto de nós termos hoje essa conexão imediata, estamos aqui reunidos por meios eletrônicos, vivenciando alguma coisa juntos, isso no passado era inimaginável. Então, é a mente humana que é capaz de criar, desenvolver as coisas no plano material. Mas essa mente humana, ela sozinha, ela é capaz das maiores atrocidades. Se ela não é iluminada por algo mais sutil do que ela própria, ela é capaz de coisa dessa guerra em pleno século XXI. Então, quando a gente vai tratar do tema do sagrado, a gente precisa compreender a mente humana, compreender a nossa própria mente. Porque a nossa mente, ela cria ídolos, tanto no sentido exaltador quanto no sentido depreciativo. A nossa mente cria imagens e ela é capaz de matar ou morrer pelas imagens. Hoje mesmo eu vi aí notícia de briga de torcida de time de futebol, que uma pessoa saiu morta. Briga de torcida de time de futebol. Então, isso mostra como a adoração a uma bandeira, seja de um clube de futebol, seja de um país, né? A adoração a uma imagem, né? Essa criação de ídolos, é capaz de fanatizar as pessoas e delas fazerem as maiores barbaridades por conta do próprio fanatismo. Então, esse tema do sagrado é um tema muito sensível, é até muito difícil para nós falar sobre ele. O sagrado, ele habita uma região que o pensamento não consegue, não tem como dominar, não tem como controlar, não tem como
fazer acontecer. Isso tudo ele faz no plano prático, né? No plano da sabedoria, do amor, da compaixão. Isso tudo pode florescer quando ele descobre o seu verdadeiro lugar, o verdadeiro lugar do pensamento. Então, assim, só dando um pequeno início nesse tema, para devolver a palavra para você, Edu, eu acho que a tarefa que nós nos propusemos hoje é uma tarefa extremamente difícil. Todos nós, seres humanos, né, sempre buscamos, desde de jovens, alguma coisa que transcendesse o lugar comum. Eu, particularmente, eu sempre procurei investigar para verificar que se haveria alguma coisa mais profunda, se haveria algo que transcendesse esse viver repetitivo, esse viver baseado no passado, nos hábitos, nos condicionamentos, que é o tipo de vida que a maioria das pessoas leva. Mas, apesar de levar uma vida muitas vezes mecânica, existe assim eu sinto assim, que existe no âmago do ser humano um anseio por algo maior. Intuitivamente existe a percepção de que a vida não pode ser só isso, de viver, sobreviver, procriar, conseguir um emprego e ir tocando a vida com suas dificuldades, seus conflitos, até envelhecer e depois morrer. Então, as pessoas, algumas vão mais fundo, outras menos fundo, mas é um anseio que é mais ou menos comum, essa busca de algo que seja transcendente, algo, inclusive, que dê significado à nossa vida, que a vida nos parece tão, às vezes, difícil, né? Nesse momento de crise, com tantas guerras e tanto sofrimento, de falta, a dificuldade, a gente vê a dificuldade do diálogo, não só entre Rússia e Crimeia, mas a gente vê em toda parte o quão é difícil para o ser humano se entender, dialogar, ter abertura para tentar perceber o que o outro está precisando, para ter uma escuta ativa, enfim, para tentar se relacionar com amor, com compaixão. Então, essa busca por algo que seja maior e que possa nos preencher é algo, acho que é intrínseco ao ser humano. Só que quando a maioria das pessoas não consegue encontrar essa consciência superior, não consegue encontrar esse propósito maior, acabam se voltando para crenças, porque elas acham que, uma vez que elas sigam determinados rituais, sigam determinados ensinamentos ou mesmo livros religiosos, elas vão ter um porto seguro, vão ter um local, um ensinamento na qual elas possam ter segurança e encontrar algumas respostas para as suas indagações. E o problema é que, às vezes, as pessoas se acomodam, né, nesse conforto aparente que as ideologias, religiosas ou não, podem trazer, que pode ser uma ideologia política também, que faz com que a pessoa vire até um fanático, achando que encontrou ali uma resposta para as suas indagações. Pode ser também uma crença religiosa que faz com que a pessoa ache que aquele livro, aquele ensinamento explica as questões fundamentais da existência. Mas, segundo Krishnamurti, uma condição de paz, uma condição de
eu diria até de felicidade, não pode ser encontrada na busca de, de coisas que são letra morta, né? É interessante que nas tradições antigas, como na tradição védica, nos Upanishads, está dito que existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento inferior e o superior. O inferior, segundo os Upanishads, isso aí está se não me engano, no Kena Upanishad, o conhecimento inferior é aquele que está nos livros, que está nas tradições. Então, o que você encontra no Alcorão, no Gita, na Bíblia, no Dhammapada, em todos os livros ditos sagrados, ainda é um conhecimento inferior, no sentido que é um conjunto de palavras. E esse conjunto de palavras, enquanto nos transformar numa experiência interior, vai ser apenas um conjunto de palavras, um conjunto de ideias, de propostas. Então, o conhecimento superior é aquele conhecimento que, de acordo com Blavatsky, né, tem a ver com o coração, e não com o intelecto, e não com a palavra apenas. É algo que tem que transcender o que está escrito, transcender o que foi dito. E esse conhecimento que tá muito presente naquele livro A Voz do Silêncio, né, não pode ser encontrado através do intelecto ou através da mente que está buscando alguma coisa. É aí que entra um tipo de investigação que vai além do pensamento, além do intelecto. E quando se empreende essa jornada de investigação, de atenção profunda, que vai nos levar, eventualmente, a uma abertura de consciência, nós estamos começando a trilhar um caminho que pode, eventualmente, nos levar ao sagrado. E aí, Marcos? Pois é, Edu, você citou aí A Voz do Silêncio, onde tem aquela célebre frase: a mente é assassina do real. Quando a gente vê esse mundo caótico, esse mundo em guerra, e a guerra não é só lá entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra é uma competição brutal entre empresas, grupos econômicos, né? Entre pessoas. A guerra são assassinatos coletivos, mas assassinatos estão acontecendo no mundo o tempo todo. Aqui no Brasil, outro dia eu vi uma estatística de que o número de assassinatos em 2021 caiu de 60 mil assassinatos por ano para 40 mil assassinatos por ano. É muita coisa. Então, esse mundo que a gente vê, que é essa disputa desenfreada, busca de satisfação, cada um procurando se dar bem do jeito que puder, cada um olhando para si ou para os seus e não para os outros também, né? Tudo isso é gerado pelo pensamento, né? O desejo, a ambição, a cobiça, ela está no pensamento, né? O medo está no pensamento, o ódio está no pensamento, tudo isso está nessa mente assassina do real. E é essa mesma mente que cria o sagrado, criando ídolos, né? Ela mistifica, ela pega e santifica A, B ou C, põe lá no pedestal. A escritura é sagrada, e aí vira dogma. Em vez de extrair da escritura aquela essência vivencial que muitas vezes ela tem, nem sempre, né? E ela vira um dogma. E quando ela vira um dogma, ela está aí a dividir os homens, a criar conflito, etc, etc. Então, esse mundo caótico, ele é criado por essa mente concreta, essa mente prática, essa mente, como eu falei no início, capaz de fazer coisas incríveis
do ponto de vista tecnológico, né? Mas que sem a sabedoria, sem o amor, ela é altamente destrutiva, como nós estamos vendo agora nessa guerra, né? Então, o sagrado, ele não pode ser produzido pela mente. Não é uma estátua, não é um santo imaginário, não é uma igreja, uma mesquita, um livro, seja a Bíblia ou o Corão ou qualquer outro, né? A mente humana tem essa coisa de atribuir uma sacralidade projetada. E essa sacralidade projetada, ela definitivamente não é sagrada. Elas são imagens produzidas pelo ser humano, individual e coletivamente, imagens essas que dividem os homens. Quando você ouve falar em guerras religiosas, por exemplo, né, ambos estão lutando por Deus, mas que Deus? A imagem que cada um fez de Deus, porque aí o meu Deus é diferente do seu Deus, ou a minha imagem é diferente da sua imagem. Então, definitivamente, se existe alguma coisa sagrada, ela não está no campo das imagens mentais, ela não está no campo das projeções mentais. Se existe alguma coisa sagrada, santificada, talvez ela possa surgir quando essa mente cheia de desejos, essa mente cobiçosa, essa mente que está sempre em busca de preenchimento, sempre em busca de atingimento, até mesmo em busca do sagrado, porque muitas vezes o ser humano percebe que a busca material só vai dar a ele coisas por uma existência física limitada, então ele vem com a mesma mente materialista em busca do espiritual, em busca do sagrado, né? E aí ele só encontra imagens, divisões, enquanto que o sagrado não divide nada, né? O sagrado integra tudo, o sagrado harmoniza tudo, né? Então, Edu, onde é que está esse sagrado? Como é que a gente acha isso? Ou se tem algum jeito para a gente se abrir a isso? Qual que é a mágica aí, Edu? Mostra aí o seu segredo, cara. O Krishnamurti, ele faz um comentário que eu acho muito interessante, Marcos. Ele diz que as pessoas estão buscando pelo sagrado e às vezes elas produzem uma imagem e atribuem a essa imagem uma sacralidade que ela não tem, né? Então ele falou assim, ó, vocês podem fazer uma experiência. Peguem um pedaço de madeira ou peguem uma pedra, botem no altar. E aí comecem todo dia a recitar mantras para aquela pedra, colocar flores, colocar incenso, e aquela pedra ou aquele pedaço de madeira vai ficando cada vez mais sagrado, entre aspas, né? Ele adquire uma importância tão grande que aquilo passa a ser um objeto diferenciado, né? E esse é o começo da adoração de ídolos, né? As pessoas colocam alguma coisa no altar e aí começam todo dia a reverenciar aquilo. Pode ser uma imagem também de um santo, pode ser qualquer coisa, né? E aquilo cria a falsa ilusão da sacralidade em que você, sendo incapaz de tocar essa sacralidade no mundo como um todo, né, acaba buscando a sacralidade em algum objeto, em alguma imagem, em algo que é, no fundo, algo material. Então, essa adoração, que é muito comum em seitas de todo tipo, de todas as tradições, é, é reflexo daquela incapacidade da pessoa realmente ir fundo nessa investigação sobre a sua natureza e sobre essa sacralidade que não pode estar associado ao passado, não pode estar associado a nenhuma religião, nenhum rito, nenhum dogma, a nada que foi criado pelo pensamento ou pela mente. Então,
como é que a gente pode chegar, né, como você falou, aquilo que não pertence a uma percepção derivada do passado. E o Krishnamurti traz uma colocação que eu acho muito importante, né? Ele diz o seguinte: quando você percebe toda essa desordem que nós estamos falando, sobre a qual nós estamos falando, as guerras, os conflitos, na própria observação e compreensão dessa desordem, surge uma ordem. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que eu e o Marcos Rezende estamos conversando sobre os ensinamentos do Krishnamurti. E hoje o tema escolhido foi o que é o sagrado. Um tema difícil, desafiador, mas que eu considero fundamental para que nós possamos ir fundo nessa busca, né, nessa investigação sobre as questões fundamentais da existência. Se você olha atentamente para o que está acontecendo no mundo, a própria compreensão das coisas como elas são já propiciam uma reflexão mais profunda, um contato com uma ordem que pertence a uma outra dimensão. E ele diz o seguinte: essa ordem é virtude, essa ordem é amor, porque é uma ordem que não separa, é uma ordem natural, que não é imposta, que não é fruto de nenhum tipo de adestramento, nenhuma imposição exterior. É aquela ordem natural que surge quando você olha para a natureza e vê a beleza de um pôr do sol, a beleza do sorriso de uma criança ou de uma flor. Ali existe ordem, quando existe aquela atenção total, atenção plena, em que você olha e tem aquela percepção de bem-aventurança, você vê a beleza, a bondade por trás daquela percepção. Então, nesse momento, quando a mente está totalmente quieta, cessou a busca, ela percebeu a incapacidade de, através de elucubrações mentais, de encontrar essa ordem, essa beleza, ela para, olha e apenas observa. E esse ato de observar é um ato de amorosidade. Nesse ato, como diz o Krishnamurti, existe virtude, existe beleza, e aí nós podemos nos aproximar da percepção do sagrado. Edu, eu vou ler uns trechinhos aqui do Krishnamurti sobre o que nós estamos falando. Ele diz assim: existe algo que seja sagrado, santo? Obviamente, as coisas que o pensamento criou no sentido religioso, conferindo santidade às imagens, às ideias, não são sagradas em absoluto. Aquilo que é sagrado não tem divisão alguma. Não separa um indivíduo como cristão, outro como hindu, budista, muçulmano. O que o pensamento produziu pertence ao tempo. É fragmentário, não é total e, por conseguinte, não é revestido, por conseguinte, não é santo. Ainda que vocês adorem uma imagem na cruz, isso não é sagrado. Tem sido revestido de santidade pelo pensamento. O mesmo sucede com as imagens criadas pelos hindus, budistas e assim por diante. Então, essa não é uma questão dos cristãos. Todas as religiões têm essa coisa de idolatrar imagens, né? Aí ele diz assim: o que é então sagrado? Pode-se descobri-lo só quando o pensamento encontrar por si mesmo seu lugar exato, sem esforço, sem o exercício da vontade,
quando existe esse imenso sentido de silêncio, o silêncio da mente na qual não há nenhum movimento do pensar. Então, quando há esse aquietamento do pensamento, né? Quando há esse serenar, esse esvaziar-se, esse cessar total de buscar, de qualquer coisa, de essa ânsia automática de preenchimento, quando tudo isso para, alguma coisa diferente surge. Ele diz: há então alguma coisa sagrada não inventada pelo pensamento? Nada há de sagrado no templo, na mesquita, nas igrejas. É tudo invenção do pensamento. Quando você se livra disso, há alguma coisa sagrada que é iluminada, sem nome, atemporal, resultado de grande beleza e ordem total, produzida em nossa vida diária. Eis porque a meditação é um movimento da vida. Então você veja que essa coisa inominada, atemporal, resultado de grande beleza e ordem total produzida em nossa vida diária. Então, essa energia que está além do pensamento, essa consciência que emerge do silêncio, quando o pensamento para de maquinar, de desejar, de comparar, de julgar, de ansiar, de temer, quando o pensamento para com isso tudo, né, vem uma inteligência que produz ordem na nossa vida, né, que é de grande beleza. Isso tem o sentido do sagrado, né? Então, por que é tão difícil para a gente falar nisso aqui? Porque a gente tem que articular com o pensamento. E o pensamento ele faz uma descrição extremamente pálida desse estado de não eu, desse estado de autoesquecimento, desse estado de aquietamento interno, de vazio, aquele estado que vem a nós, não somos nós que produzimos, né? Não sei se você já reparou, algumas vezes você acorda com a mente vazia, com aquela sensação de alegria, com aquela energia benéfica, mas logo daqui a pouquinho o pensamento entra uma coisa, entra outra, entra outra, entra outra. Daqui a pouco aquele estado de graça some, porque o pensamento já preencheu com as coisas que tem que fazer, com as ideias que estão ainda sendo inacabadas, vamos dizer assim. Quer dizer, é um estado que vem a nós e a gente, na maioria das vezes, não consegue permitir que ele fique, porque a gente preenche o nosso espaço interno muito rapidamente com o pensamento, né? Então, essa é aquela frase que a mente é assassina do real, a gente pode traduzir, ela é assassina do sagrado também, porque o pensar ordinário, e não adianta brigar com ele, não adianta querer expulsá-lo, né? É preciso estar consciente para que ele possa perder a sua força inconsciente, até porque o pensar ele vai automático, ele vai de um assunto para o outro, outro para o outro, outro para o outro, uma velocidade muito automática, né? Estar olhando tudo isso é a chance de sair do automatismo, mas é algo que vem a nós. Como é que você vê isso aí, Edu? Marcos, essa vida agitada que nós levamos tem muito a ver com a desatenção, né? A gente sempre fala, quando a mente está pulando de galho em galho, indo de um pensamento para outro, preocupada com as coisas, envolvido nas crises, nas ambições, na busca por alguma coisa, tudo isso aí nos afasta do sagrado na medida que nós nos fechamos para a inspiração divina, nós nos fechamos para aquela luz superior. Enquanto a mente está naquela agitação, né, que é típica do viver comum, nós não temos abertura para poder tocar essa outra dimensão do ser. E uma coisa muito interessante que o Krishnamurti coloca é que quando a mente
se aquieta, ela começa a perceber que existe essa ordem maior, essa ordem não imposta, né? Enquanto você está com a mente ativa, você quer usar o raciocínio, a lógica e o pensamento para tentar entender as leis da natureza, tentar por que as coisas são assim ou não são assim, e julga, classifica, etc. Mas chega um momento que a mente se torna incapaz de compreender em profundidade o que está acontecendo. E quando nós nos damos essa oportunidade dessa parada, dessa pausa, em que você olha as coisas como elas são, não como você gostaria que elas fossem, né? Aquele olhar atento, profundo, aquele olhar amoroso, compassivo, né? Aí você consegue a ver beleza até nas coisas comuns. Você passa a ser um observador e não uma pessoa se movendo no turbilhão dos conflitos, né? Você é como se colocasse de fora dessa agitação toda e você passa a ver com serenidade o que está acontecendo no mundo. E você passa a ser uma luz também, na medida que você passa a ser um instrumento de algo maior. Então, perceber que existe uma ordem por trás do aparente caos é uma coisa difícil, mas eu diria que é uma coisa fundamental. E quando você percebe essa ordem maior, surge o amor. E Krishnamurti coloca muito claro que a percepção da ordem é a própria virtude, e essa virtude se expressa como amor, como compaixão. Você realmente consegue amar se você não estiver voltado para si próprio, você estiver aberto para o mundo, você estiver em comunhão com o seu companheiro ou companheira, com a natureza e com todos os seres. Então, nesse estado de integração, nesse estado de abertura, então é possível você olhar a realidade com outros olhos. E você pode ver, então, o sagrado quando as outras pessoas não conseguem ver nada, né? Isso depende muito do seu estado de consciência. Tem pessoas que inventam o sagrado, né, como nós estávamos dizendo, associando a imagens, tudo, mas isso aí é só uma criação mental. Agora, quando você realmente está imbuído dessa amorosidade, dessa postura não autocentrada, aí você pode ver o sagrado nas pequenas coisas, na beleza de uma árvore, na beleza de um pôr do sol. Se você está diante do pôr do sol maravilhoso, com a mente totalmente tranquila, isso é algo transcendental, né? Isso é algo que toca o nosso coração de certa maneira, nos faz tocar, nem que seja por breves momentos, essa sacralidade, né? Essa dimensão maior da vida em que nós percebemos o divino presente aqui entre nós. Que a sacralidade tem a ver com o divino, né? Então, na hora que você vê que a vida é divina, isso é uma coisa sublime, né? Que não pode ser uma coisa da lógica ou do pensamento. É você estar totalmente imbuído desse amor, que é uma expressão do divino dentro de você, e você olha e vê que o mundo é amor, que o mundo é ordem, que o mundo está pleno de virtude. Então, isso nos leva para um outro patamar de percepção. O que você acha, Marcos? É isso que você está falando, demanda grande sensibilidade, né? Mas para que exista essa sensibilidade, você não pode estar com o pensamento autocentrado, voltado para si mesmo, né? Então você pode estar lá diante da flor, diante do pôr do sol, diante de uma natureza exuberante, né? Mas com a mente voltada para os seus próprios pensamentos, para o seu mundinho autocentrado, e aí você não tem sensibilidade para o sagrado que está se expressando de todos os lados, de todas as formas, né?
Então, essa sensibilidade só vem quando há uma abertura interna, né? E aí, cabe a nós percebermos a nós mesmos autocentrados, não para brigarmos com isso, porque isso se você quiser deixar de ser autocentrado à força, você vai criar uma sensibilidade artificial, que não vai ser a própria sensibilidade. Mas percebendo esse estado autocentrado, que é o comum da maioria das pessoas, né, aos poucos ele vai perdendo a sua força compulsiva, vamos dizer assim, inconsciente. Então, assim, não dá para a gente falar nem espiritualidade, nem religiosidade, nem sagrado, dissociado de autoconhecimento. E autoconhecimento não é teorização sobre si mesmo, é percepção de si mesmo, né? Quando você se percebe autocentrado e larga, aí você começa a ver as cores, você começa a perceber coisas que você não estava percebendo, porque a sua consciência estava focada nesse pensamento girando em torno de si mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência de que o nosso espaço interno é o nosso campo de aprendizado. É nesse espaço interno que existe alegria e tristeza, né, dor, medo, ansiedade, tudo que acontece está no nosso espaço interno. E é esse espaço interno que pode receber o sagrado se nós percebermos todos esses automatismos autocentrados, né, para ir afrouxando eles, para ir soltando, para ir largando, para ir abandonando tudo isso, né? Isso não é algo que você faça por vontade, mas por atenção, por cuidado. O seu espaço interno é como um jardim, onde você pode estar cultivando flores ou ervas daninhas, dependendo do que você faz com o seu pensamento, né? É o pensamento que cria as guerras, é o pensamento que cria divisão, é o pensamento que cria hostilidade, né? E se você conseguir perceber ele fazendo tudo isso e largar, soltar, parar, as flores começam a nascer sozinhas. Cada um de nós é um laboratório vivo. O nosso espaço interno é o espaço onde pode haver esse despertar, menor ou maior, dependendo da intensidade de cada um, do empenho, do interesse de cada um em descobrir e decifrar, né? E ver que essa questão do sagrado não é algo a ser atingido, mas é um perceber a si mesmo para poder abrir-se a essa energia criadora, essa energia de amor, de paz, de harmonia, que está na natureza toda, mas que nós nos fechamos a ela por esse pensamento interesseiro, cheio de desejos, sempre buscando preenchimento, por esse pensamento viciado. Eu queria só fazer uma última colocação, pegando esse desafio aí, você falou da dificuldade que nós temos para conseguir tocar esse sagrado. Eu queria lembrar assim uma coisa muito prática. Esse momento que nós estamos passando, que existe tanto ódio, né, e tanta divisão, eu acho que seria importante nós fazermos uma investigação até que ponto que nós estamos reproduzindo também no nosso ser essa animosidade, essa não aceitação do outro. E eu acho que um dos exercícios mais interessantes e difíceis que nós fazemos agora é não ter um sentimento negativo ou de rejeição ou de ódio em relação aos russos e mais especialmente ao Putin. Então, será que nós poderíamos fazer agora um exercício de mandar
um pensamento, né, uma vibração de amorosidade para uma pessoa que está causando tanta destruição como esse sujeito, né, esse presidente da Rússia que tem causado tanto problema na Ucrânia, ele também é parte de nós, né? Aquela ideia que o Krishnamurti fala, nós somos o mundo. E o nosso amor não pode ser um amor discriminatório. Nós amamos aquelas pessoas mais próximas, as pessoas que pensam igual, as pessoas que são da nossa família, mas o cara lá do outro lado do mundo, na Rússia, especialmente aqueles que estão envolvidos em corrupção, em destruição, esses não merecem o nosso amor, né? Então, esse é um desafio que nós temos que pensar um pouco, né? Acho que é um momento interessante de a gente observar até que ponto que nós estamos reproduzindo uma vibração negativa de ódio, de separatividade, e olhar para isso com muito cuidado, né? Se nós estamos buscando o sagrado em toda parte, não pode ser um pensamento discriminatório. O sagrado está aqui, está no templo, ou está no pôr do sol, mas não está em outros locais. Isso é algo para nós investigarmos em conjunto. Estamos chegando ao final de mais um programa Diálogo sobre a Vida, e eu convido a todos a pesquisarem no canal Suprem do YouTube, que é o canal da União Planetária, os programas anteriores. Esse programa vai estar em breve também disponível no canal Suprem, vai ser passado também na TV Suprem, mas no canal Suprem você tem todos os programas anteriores da série. Então, vocês podem investigar pelo tema que vocês acham mais interessante. Então, até a próxima e estamos juntos.